falando de mercados de eventos, principalmente de casamento. O mercado de casamento é um mercado de 40 bi ano no Brasil. No Brasil, o mercado de 40 bi ano. Só casamento. Só casamento. São 1.100.000 casamentos ano no Brasil. 1.100.000 casamentos ano. Que isso é registro civil, né? E aí, numa conversa com ela, eu falei assim, olha, eu vou estudar o mercado, acho que tem uma oportunidade aí da gente fazer um negócio diferente. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, podcast aqui da Aldos. A gente sempre traz empreendedores com histórias aqui super bacanas para dividir com a gente o lado A, que é aquele que a gente conta na mídia, e o lado B, que são as histórias que são, na verdade, as mais legais, mas que, na verdade, a gente não necessariamente conta, né? E eu tô aqui com o Alexandre de Luca. Então, Alexandre, antes de mais nada, obrigado aí pela presença, né, pelo carinho em aceitar o convite da gente. Cara, eu já conheço o Alexandre há algum tempo. A gente estava falando aqui antes, desde 2018. Já fizemos algumas coisas aqui, já foi cliente da Aldas algumas vezes, mas, cara, hoje o Alexandre está na Willute, CEO da Willute. Alexandre, explica um pouquinho aí quem você é, da onde veio, e já puxa o gancho. De onde surgiu a Willute? O que é esse negócio? Maravilha. Cara, obrigado, é um prazer estar aqui falando contigo. A gente conversa há tantos anos, né? Tanta história, tanto papo, já tanta coisa. E aí até sentar com você aqui para relembrar é um tempo, né? Uma volta no passado aí. Mas vamos lá. Meu nome é Alexandre, eu tô tocando o Willute agora, né, como CEO. Eu tô nessa cadeira vai fazer 3 anos, fez agora. Eu fiz engenharia mecânica. O meu universo é completamente diferente do que é eventos, né? Do que é casamento, que é a nossa tese. Eu comecei bem cedo, assim, eu gosto de falar que quando eu comecei, não foi para colocar CEO no Instagram, né? Nem tinha. Eu toco o negócio e agora já vai fazer 18 anos. Né? Basicamente, eu comecei porque a minha irmã chegou um belo dia para mim e falou assim, olha, a gente tem que resolver um problema dentro de casa, você tem que ir lá e dar uma força. Meu pai, ele tinha um negócio de refrigeração industrial. Era um negócio pequeno, relativamente bem pequeno na época. Mas ela falou, se você não dar uma força para ele, a gente vai perder as coisas que tem, assim, meio apavorado. Eu tinha 18 para 19, né? Tava fazendo a faculdade. E aí eu falei, olha, deixa eu curtir um carnaval, voltando eu vou lá pra gente tocar. E aí eu entrei nesse negócio, comecei lá meio que catando um cavaco, sem saber o que tava fazendo, literalmente, né? Muito novo, assim, de metalurgia na ponta ali do que a gente fazia, né? E aí esse negócio, ele não funcionava. Eu cheguei um belo dia pro meu pai e falei, olha, eu quero montar uma empresa voltada a equipamentos pro ramo de refrigeração industrial. Não, a gente sair dessa linha de serviço, a coisa toda do que fazia, né? Porque ele era muito forte em serviço. Eu falei, a gente vai montar isso no interior de São Paulo, porque lá a mão de obra é mais barata, deu aquele monte de argumento. Eu falei, eu vou levar isso, eu vou começar isso do zero. Vou começar de novo. Aí eu convidei um rapaz que fez faculdade comigo, que fez engenharia comigo, né? Que no final se transformou no meu cunhado, coincidências à parte. Hoje tem 3 filhos com a minha irmã. E eu chamei mais um rapaz que é um amigo meu de infância, que fazia administração no Mackenzie. E basicamente eu dividi a estrutura. Um cuidava do comercial, 8 cuidava da parte técnica e eu cuidava do administrativo do financeiro. Basicamente foi isso. A gente foi pro interior, uma mão na frente, outra atrás, carregando. Nossa, isso era 2010, cara, 2011. Basicamente no menos 20, nem dá pra falar que a gente começou do zero, porque a gente já foi pra lá com problema, né? Literalmente assim. Sim. E a gente começa o negócio em 2011. Os 2 sócios da época, eles ficaram 1 ano comigo, e chegou no final do ano, falou, cara, isso aqui é de maluco, não dá. Eu falei, pô, eu vou continuar tocando aqui, vou fazer esse negócio dar certo. Um negócio interessante, e aí até pra turma saber, é que quando eu fui pro interior, não tinha o que fazer na cidade, né? Era o interior de Campinas, da região de Campinas. Basicamente, tudo que eu podia, achei, eu li. Então, eu li de Jim Collins, a livros de RH, Falcone, né, O Verdadeiro Poder. Eu já li, assim, 4 vezes, não entendi nada até hoje, sabe? Então, assim, eu basicamente eu entrei nessa esfera e falei, eu preciso aprender. Num jogo difícil do que é empreender Brasil, né? Industrial ainda. Industrial. Cara, um cenário... Assim,
cenário complexo em custo, em imposto, em gente, né? Não que os outros sejam fáceis, mas a indústria, eu gosto quando estou conversando com o pessoal do setor da indústria, eu falo, vocês são herói, cara, porque eu tive desse lado, né, durante todo esse período, e as coisas que eu vi de um modo geral é para maluco, é tudo contra, né, a indústria no Brasil. É sempre o lado mais difícil mesmo, é sempre contra todas as frentes, as plataformas, o olhar do próprio mercado para a indústria, sempre um olhar de uma coisa sempre pesada. Sempre pesada. Legal. E, cara, mas você levou um pouco desse viés industrial para o negócio da Willute. Levei. Eu vou te falar... Como é que surgiu esse negócio da Willute, né? Que, putz, é um negócio diferente, vocês estão tentando mudar um setor, mudar um segmento, que é o setor, né, de casamentos e eventos. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu e por que essa abordagem diferente? Onde é que veio esse olhar diferente para esse negócio aqui? Porque vocês estão tentando botar uma abordagem meio que de indústria mesmo no negócio de serviço. Eu gosto sempre de falar o seguinte, né? Eu sempre que essa visão de estudo, né? A gente estava até comentando há pouco sobre o processo. Eu estudei com o Abílio Diniz em 2018 na GV, ele dava aula. Acho que uma das grandes referências que eu sempre tive na vida é que ele falava, é gente, processo, processo e gente, ponto. Ele falava assim, todos os negócios são iguais. Essa que é a grande verdade. No final do dia, tudo é igual. Mas é gente, processo, processo e gente. Você coloca as pessoas certas nos lugares certos, você desenha os processos e a magia acontece. Eu entrei na Willute em 2022. No meio de 2022. O negócio já existia? Já. Quem fundou ele foi minha esposa. Minha esposa, empreendedora raiz, começou esse negócio estava crescendo. Como um negócio de festas. Como um negócio de festa. Né? Então ela tinha já o modelo dela de espaço de eventos, ela está no mercado há muito tempo. E ela tocava esse negócio ele estava crescendo, né? Principalmente pós-pandemia, tinha uma estrutura boa, tinha uma estrutura financeira boa. Então, já existia esse negócio, estava crescendo. Eram 3 espaços, estava indo para o 4º espaço de evento depois pós-pandemia. Tá. E, basicamente, numa conversa com ela, a gente entendeu o tamanho de mercado que a gente estava falando, de mercado de eventos, principalmente de casamento. O mercado de casamento é um mercado de 40 bi ano no Brasil. No Brasil, o mercado de 40 bi ano. Só casamento. Só casamento. São 1.100.000 casamentos ano no Brasil. 1.100.000 casamentos ano. Que isso é registro civil, né? E aí, numa conversa com ela, eu falei assim, olha, eu vou estudar o mercado, acho que é uma oportunidade aí da gente fazer um negócio diferente. Eu já tinha feito uma saída, eu saí da indústria em 2021, né? Depois de toda a história do que eu acabei rodando o mundo pela indústria, eu fiz negócio China, fui para a Índia, rodei México, o negócio do que a gente construiu lá acabou dando muito certo, de altos e baixos, obviamente, da indústria, né? Mas acabou dando muito certo, e em 2021 eu fiz uma saída ali, porque de fato eu já estava cansado, o negócio era bom, mas o mercado era pequeno. Essa conversa em casa, eu falo, a gente organiza juntos, que eu falei assim, olha, eu vou entrar no negócio, mas com uma outra abordagem, com uma visão diferente, uma visão de modelos de negócios estruturados. Uhum. E aí eu entro em 2022, na metade do ano, basicamente, e a gente começa a desenhar uma tese. Tá. Né? Baseado nas dores do mercado, baseado na estrutura e baseado numa ideia de... Esse mercado, ele não tem referência. Isso que é o mais interessante. Olha como é interessante esse ponto, né? Você tem um mercado que é super antigo, ele é gigante, super pulverizado, né? Com gente trabalhando nele há muito tempo. E quando eu entrei, comecei a sentar com as pessoas para conversar e para entender o mercado, que basicamente eu segui o playbook, né? Eu fui estudar mercado, entender a dor, ver o que de fato, o que funciona, o que não funciona. Eu fiz esse teste. E eu, como não era do mercado, com essa visão de fora, com uma visão de gestão, eu fui seguindo step by step da coisa num todo, né? E aí eu começo a conversar com as pessoas, falei, me dá a referência da onde trabalhar nesse mercado. Quem que é o cara que é basicamente isso. Assim, me dá, né? É o cara que eu deveria olhar. Você que gosta de carro também, eu da automobilística, dessa pegada. Pô, a gente estudou engenharia, era trabalhar na Mercedes, na BMW, né? Tinha aquela ideia. Pessoal de tech trabalhar no Google, no Meta. A gente fala assim, quem que é o pica das galáxias? Quem sempre, que eu falo, né? Pra sempre saber o cara... E aí eu pensei assim, falei, não é possível. Falei, você tá 20 anos no mercado, não tem uma empresa? Não tem. E aí a gente começou a olhar pro lado do cliente.
porque a gente escutava muito, e é bem interessante isso, porque é uma questão do sonho, porque é uma questão do sonho da noiva, é uma questão... Mas era de fato muito pouco fundamentado. A gente gosta de trabalhar, e eu sempre fui uma questão de fatos e dados. Então, quais são os fatos e dados do mercado? Né? O que é a dor, realmente? Né? O que é o jobs to be done para ser gerado proposta de valor? E nisso a gente começou a entender um pouco melhor. E aí começou a construir uma tese baseada em gestão, eficiência e muito pautada numa coisa chamada centralidade do cliente. Que é o que as empresas fizeram nos últimos 15, 10 anos, principalmente fora, que esse mercado não aplicava. Então, eu olhei para isso e falei, você não tem uma referência. Olha como é interessante. Todos que eu falava no mercado estavam cansados desse mercado. Porque eu tô cansado, porque evento é complicado, porque nada muda, sempre é super informal, não tem profissionalismo, a gente tá cansado disso, é sempre uma coisa ali e de fato, não é uma coisa bem montada. A cada pessoa que eu falava, e donos de empresa do segmento, eles falavam sempre de uma insatisfação com o próprio mercado. A maioria das pessoas até queriam procurar outra coisa para fazer. Ainda mais nesse período aí de 2022, pós-pandemia. É isso. A galera devia estar machucada. Tava, cansada. Devia estar machucada, o mercado cansada. não muda. As histórias sempre eram as mesmas. E aí entra eu. Cara, com conhecimento acumulado de muito estudo, né? A gente conversava na época, imagina, antes disso até. E aí eu falei, a gente tem uma vantagem competitiva aqui que é modelo de gestão. A gente tem um olhar diferente aqui para a estrutura num todo. Tem um mercado gigante. E tem um cliente que ele procura de fato um modelo diferente. E o que foi essa mudança que vocês imprimiram? Olha, para você explicar para a galera assim, qual que é a diferença de um casamento Wilute de um casamento normal, convencional? Basicamente, dentro da estrutura nossa, o primeiro olho que a gente sempre está fazendo com o cliente é assim, é geração o máximo possível de segurança para o cara. Tá. Porque não é no aspecto do produto. Inovação, quando a gente fala muito sobre inovação, sobre mudança, ele não está atrelado só ao produto. Eu falo, a gente não vai mudar. No final do dia, um casamento, vai entrar 2 pessoas para um altar e vão celebrar, e vão ter a celebração ali do matrimônio. A gente não vai mudar isso. Né? Eu gosto de falar, não vai ter gente dançando no teto. A gente entrou com um modelo de olhar diferente para o próprio negócio para poder gerar ali uma estrutura junto com o cliente com uma visão realmente assim, qual que é o próximo passo do mercado? O que o cliente de fato está querendo? Então a gente gerou segurança e conveniência para esse cliente. Nesse modelo one-stop shop que a gente montou. Então o modelo one-stop shop a gente fornece do convite à lembrancinha, de ponta a ponta da cadeia. Tá. E numa estrutura processual, o que a gente modelou? A gente modelou um CS. Esse mercado nunca ouviu falar o que é CS. A gente implantou o primeiro, realmente faz casamento. Mas a cerimonialista não é uma CS? Não. Esse não é o modelo dela. A cerimonialista ela é um apoio que faz uma junção e a gente lá tem várias que a gente trabalha junto. Até que isso foi confundido, né? Mas é porque vocês não precisam mais de assessoria, vocês não gostam. E quando a gente entrou com os modelos, a gente veio trabalhando isso, a gente causou muita disruptura no mercado. E aí a gente começou a causar muito desconforto. Tá. Porque a gente entrou com o objetivo de transformar e revolucionar. Com essa visão. Então a cerimonialista olhou pra gente e falou assim, não, mas por que vocês não querem trabalhar com a gente? E não era isso. A gente tem um modelo de CS que ele faz um trabalho one-to-one com os nossos clientes. Mas, assim, basicamente a gente mapeou a jornada, esse cara ele tá de frente a frente na jornada dele, online, acompanhando ponto a ponto. Da onde esse cara vai ter problema, onde ele vai gerar insegurança, sempre com foco gerado em segurança. Olha que interessante, Julia, é mudança de mentalidade de mercado. Esse é o grande ponto. E a gente tem muitos cases, por exemplo, o que o Uber fez no mercado? O que mudou? Ainda ele continua, o táxi é a mesma coisa, então, nessa visão. E aí eu sempre gosto de falar que se a gente entra na esfera do que é inovação, olha que interessante, a gente aprendeu, né, que a gente não podia entrar em carro de estranho quando era pequeno. Lembra que a tua mãe falava isso pra você? A gente não entra em carro de estranho. Hoje você chama um aplicativo, um carro, você entra dentro do carro, você nem sabe quem é. Quem que já não entrou em carro errado de Uber? A base da inovação, ela está muito também na maneira como é feito, na maneira como enxerga, na maneira como atua. Quando a gente traz uma visão diferente para dentro da estrutura, a gente já está inovando. Mas olhando muito uma visão de como a gente transforma esse mercado com um pensamento diferente.
com o pensamento do que esse cliente precisa, o que é a centralidade do cliente, né? O que ele está olhando de fato, qual que é o nível da importância. A gente colocou dentro da Oilute, e aí parece até assim, brincadeira, mas a gente é a primeira empresa que faz casamento a medir NPS. A gente insiste para o cliente no outro dia, liga para ele e fala, olha, e aí, o que você achou? Ah, depois eu respondo. Ah, depois eu respondo. A gente tem os nossos touch points junto com o cliente de medir isso. O mercado de um casamento, de modo geral, no outro dia ele não quer saber, porque é o próximo. Ele não vai ter aquele cliente de novo, em tese. Tem muita coisa que eu falo que aí, né, óbvio, o mercado vem matando, mas é a verdade. A gente tem um pilar de cultura nosso que é segurança construída com verdade. Porque lá a gente entrou para alinhar a verdade com o cliente. Uhum. Né? Então, assim, em tese, de fato, e realmente o cara não. É uma compra de uma vez só. E essa é uma tese nova, que vocês chegaram com uma tese nova, então tá bom, vou mudar esse mercado com uma tese nova de entregar tudo num lugar só, com uma abordagem única, com controle de processo, com projeto, com um cronograma, né, vou dar essa segurança pro cara. Como é que tem sido a aceitação disso? Assim, o negócio tá crescendo quanto? Quantos casamentos vocês já vão fazer? Como é que tá sendo isso do ponto de vista de mercado? Porque, de novo, né? Tese é tese. Perfeito. Pode funcionar, pode não funcionar. No caso de vocês, funcionou, mas quando que você percebeu que tinha funcionado essa tese? Não, legal. É assim, né? Quando a gente começou foi e isso eu tô falando de 2 anos e meio atrás. Tá. 2 anos, basicamente, porque no começo foi muito de entender o que era o negócio. Sim. Cara, fatos e dados. Então a gente começa a construir isso e começa a analisar, mas tem muito sobre perfil de compra do consumidor. Tá. O perfil de compra do consumidor, e os consumidores, eles a cada hora, eles mudam mais rápido. E a Tá. gente sabe disso. Então os negócios eles precisam inovar e cada hora a gente precisa estar olhando mais para o mercado, mais para o cliente, né? A competição cada hora aumenta mais. Mas basicamente a gente entendeu quando a gente escutou dos nossos próprios clientes, falou assim, nossa, é diferente. Eu já conversei com gente de mercado e eu tento evitar muito essa conversa para até não trazer o viés do mercado num todo. A gente está muito focado no planejamento estratégico que a gente desenhou desde o D+1, olhando para isso e seguindo essa linha estratégica. Então, meio que a gente montou o nosso plano, como tem feito a estratégia, está seguindo ele tocando. Ponto. Ah, porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, porque isso, porque aquilo. Assim, basicamente, se a gente não controla, a gente não atua. Como controla, não tá nem aí. A gente tá realmente seguindo o nosso plano estratégico ali dentro. Uhum. A gente entendeu realmente quando a gente começou a escutar. Uhum. Porque a gente foi muito criticado no começo. Quando a gente começou a escutar dos clientes, que é isso que de fato importa. Uhum. Né? Escutando dos clientes assim, cara, é diferente. Pô, que legal. Nossa, tem tudo. A gente começou a fazer uma pesquisa CSAT na jornada para avaliar o nosso trabalho de CS, o quanto o cliente estava seguro na jornada. Porque se o nosso objetivo ali dentro, com o cliente, o nosso foco, né, o que é a proposta de valor da empresa, é geração de segurança, e a gente gerar o máximo de conveniência possível para esse cara, né, para o cliente na ponta, basicamente, a hora que a gente escutou, falou, pô, eu me senti seguro. A gente falou, pô, tá dando certo. E aí a gente entrou no negócio de faturamento na época, né? Porque venda e faturamento ali e pouca gente no mercado entende isso também, mas basicamente é um sistema deslocado uma coisa da outra, né? Você tem competência mas vamos falar em vendas, vai. Vamos falar em casamentos. Você fazia... Mas basicamente a gente entrou no negócio de 10 milhões ali, a gente tá indo para 100 milhões de receita em 2 anos e meio. Né? Então essa foi a alavancagem que a gente deu. 10 vezes em 2 anos. Isso, é basicamente isso. E nesse período... Saiu de quantos espaços para quantos espaços, quantas pessoas vão fazer? Você estava falando que vão fazer esse ano quantos? 500? Quando eu entrei, a gente estava basicamente indo para o quarto, né? Entrando no quarto espaço. Agora a gente está indo para 20 espaços de eventos esse ano, né? Que está alinhado junto com a tese nossa de expansão e consolidação. Porque agora a nossa ideia, de fato, é gerar o máximo de conveniência possível para mais clientes atendendo mais regiões. Legal. Então, a gente expandir esse modelo de negócio. Legal. Então, a gente está indo para 500 eventos esse ano, né? Mas, é o que eu falei, né? A projeção do que é novos espaços adquiridos versus vendas, versus entregas, ele é deslocado pelo faturamento futuro. Sim. Esse modelo que a gente tem de venda hoje e faturamento lá na frente. Sim. Então, até o estudo disso, até a maneira de gestão disso é diferente.
Porque tem uma questão, estruturação de financeiro, uma estruturação de... E de novo volta a questão da segurança, porque você está com o dinheiro do cara Muito, antes de entregar o total. serviço para ele, como é que Total, você garante que isso está total. sendo gerido, controlado e tudo mais? Total. E, assim, todas as estruturas, os modelos de gestão... Olha como é interessante esse negócio, né? O que você mexe no ponteiro hoje, você vai ver um reflexo daqui a um ano. Porque é a hora que você entrega. Então, tem uma questão de você saber muito bem o que está fazendo. De fato, não é para amador, né? Tem muito sobre, é fazer evento e tudo, mas você tem uma questão hoje aqui, você mexeu neste ponteiro, você mexeu numa relação a custo, você mexeu numa relação a qualidade, você vai sentir uma diferença daqui a um ano, né, do que você está fazendo. Então, tem que estar muito pautado em dados. Uhum. Tudo isso que eu te falo, ele já faz uma diferença danada em mercado. E como que está sendo crescer nessa velocidade, aumentar tanto assim o volume de eventos e manter padrão, manter o time... Puta, o time deve estar, cara, se descabelando lá, capotando várias vezes por conta das... Como é que tá sendo esse trabalho de escalar a estrutura na mesma velocidade que vocês estão conseguindo escalar o sucesso do modelo? Porque acho que dá para dizer que o modelo de negócio é bem sucedido. Sim. Agora, e a operação também está sendo bem sucedida. Seu NPS, qual que é o NPS hoje? Não, a gente tá com 72. Puta, o NPS... Para serviço no Brasil, a média é 50. O NPS alto pra caramba. Muito, 72 é o NPS alto para o tipo de negócio, né? Como é que tá sendo manter essa qualidade? Qual que é onde que pega e qual que é o segredo? Tem um negócio interessante do Willute, né? O Willute, ele não é, eu gosto de falar, ele não é puxadinho. Então eu não vou te falar aqui que as coisas estão acontecendo. Não, tá dando... É diferente. A gente desenhou isso tudo. Basicamente, a gente pegou todos os benchmarks que a gente conhece. Eu falei, eu estudei muito. Eu trouxe um time pra dentro que tem o mesmo perfil, a mesma cultura. A gente tem essa cultura de fatos e dados, de estudo. E a gente desenhou uma tese. Com tudo que acontece hoje, ele já foi previsto há 2 anos atrás. As coisas estão até indo mais rápido do que eu tinha planejado. Mas porque a gente desenhou. Então, é muito do que, né, do que o Jim Collins coloca como a inércia, sabe, na tração do que é o flywheel, de um modo geral. Basicamente é isso, a gente desenhou esse modelo e essa bola, na verdade, ela só toma a cada hora mais velocidade. Então, assim, a gente fez um preparo de governança, a gente fez um preparo de estrutura. No D+1, controladoria já era ali o nosso forte. Ele já era um forte de estruturação de todos os pilares para a gente poder... Porque a gente viu muita empresa de evento, e eu fui estudar isso. Aqui no Brasil, então as empresas que crescem, elas sempre crescem desordenadas. Como tudo. E como bom empreendedor, como eu cresci lá atrás. Né? E você sabe das histórias. Ele sempre cresce de uma maneira desordenada. Quando a gente criou um bom planejamento estratégico em 2022, e o que a gente faz é afinar isso. Não é fácil, não é uma missão fácil. Mas a busca pelo conhecimento, a busca por desenhar um bom planejamento estratégico, a busca por você estar pautado de gente do lado que está te ajudando e opinando como bons mentores, né? Sim, eu conheço bastante gente de mercado, eu falo muito sobre o Willute e tudo, como a gente já falou algumas vezes. Cara, é o caminho do sucesso. O erro é as coisas acontecerem. Porque as coisas estão acontecendo. Olha como é interessante isso, Julian, e pouca gente sabe, tá? A maioria das empresas, elas vendem diferente do que o cliente compra. Isso é estudo, isso é comprovado, né? A maioria das empresas, elas vendem por um motivo diferente do que o cliente compra. No final do dia, a empresa não sabe nem direito o que ela tá vendendo. Ela só vende. E aí a coisa só vai acontecendo. Então você vê que as empresas, de um modo geral, elas vão crescendo porque tem mercado, existe demanda para isso. Uhum. Só que ela vai atropelando, então ela vai fazer um puxadinho. Ela faz puxadinho na parte tributária, ela faz puxadinho na parte societária. Mercado de evento que mais tem é puxadinho societário. Eu já olhei estrutura societária de outras empresas e falei, cara, isso aqui é loucura. Você pega um DRE dele e fala, isso é irreal, isso não existe. Quando a gente conversa lá dentro, eu deixo bem claro para todo mundo que está fazendo negócio com a gente, falo, olha, a empresa é isso, isso, isso. Então tem uma projeção estratégica. De falar que é fácil? Não, aí também é muito, né? Era só botar no automático. Né? Não, imagina, falar que é fácil não. Era só curtir os falar eventos. Só curtir falar que não tem desafio imagina, é brincadeira. Mas o grande ponto é que a gente está muito pautado ali em estratégia. Muito estratégia, dobramento pro tático, execução na ponta. Muito pautado em gente, estruturação do time, de estar muito bem alinhado.
os papéis. São quantas pessoas hoje? A gente está com 100 pessoas hoje. 100 pessoas. E as 100 pessoas que trabalham com a gente hoje, pelo nosso modelo, ninguém trabalha no evento. É assim, Ou seja, essa é a estrutura da WeLute, que não necessariamente tem a ver com a estrutura da entrega dos eventos em si. Não, é isso aí. Tá. Porque a gente, dentro do nosso modelo... Que é uma confusão que a turma faz, achando que você verticalizou tudo para entregar tudo. Ou seja, você não verticalizou tudo, você criou um processo de gestão para tudo. E o que isso é maluco, né? Porque o nível da ineficiência disso é gigante. Você tem um cara que ele trabalha, então, no escritório, o cara, no exemplo, assim, o cara é de vendas, o cara é o tal do produtor que trabalha lá, Tá. e aí ele tá trabalhando de segunda a sexta, ele tem um horário ali, ele tem as obrigações dele a cumprir. E aí no domingo, esse mercado, ele faz uma coisa chamada paga. Ele te dá mais um troco para você ir no evento, fazer alguma coisa. E ajudar na organização, ajudar na hora, semestre. E o mercado, isso é comum. Esse cara trabalha no sábado, ele trabalha no domingo, num casamento, num evento. Cara, como segunda-feira ele tá de pé para trabalhar? Então, o nível da eficiência, quando eu comecei a analisar isso, eu falei, tá tudo errado. Porque isso não se sustenta. E aí tem uma visão que aí para o pessoal que tem empresa de eventos, para pensarem mesmo assim, é surreal. Porque o cara, ele tá trabalhando no evento, chega na segunda-feira, ele nem tem condições de trabalhar. Ele vai cansando. E existe uma falsa sensação que o fato desse cara, o fato dele ter know-how, é melhor ele estar no evento. Só que ele não tá fazendo uma coisa nem outra. Então isso é de praxe dentro do mercado. Esse é um pouco dos modelos de estrutura que a gente começou a fazer. A hora que eu entrei, eu falei assim, ninguém que trabalha aqui vai trabalhar em evento, tá proibido. Ah, Alexandre, você é louco. Porque o cara daqui, ele já entende, não é bom ele estar lá pra garantir. Eu falei, claro que não. Ele vai estar lá dormindo em pé. Ele chegou aqui 9 da manhã, como que ele vai estar no evento até 4 da manhã? Então, o que a gente montou? Né? Uma estrutura organizacional, e eu desenhei organograma e fluxograma, assim, nossa, cara, milhares de modelos até achar o modelo certo, de gente pro evento super bem treinada. E aí que tá o pulo do gato. A gente criou uma área de qualidade dentro da estrutura, como a indústria tem, para medir qualidade. Porque existe uma ideia que eu não sei de onde tiraram também para falar sobre processos estruturados, uma demanda de padronização, que isso é ruim. Aí eu sempre dou um exemplo. Mercedes fabrica em volume, com padrão. Quem que não quer uma? Isso é mercado de eventos, entende? Então, assim... quando você fala que surgiu essa ideia, que o mercado de eventos não gostaria do padrão porque ele quer personalização. Ele não quer padronização. Ele fala que essa ideia, ela tira o brilho do negócio. Isso. Eu não consigo nem entender, pra mim não tem sentido. Porque no final você só tem gente que tá ali trabalhando, tá cansada, que não tem um job description bem montado, que não tem uma pauta bem estruturada, que vai lá... E que não aprende um com o outro, porque o cara vai fazer um negócio diferente. O que é chamado de PDCA, que a gente fala muito, isso não existe. A gente criou uma área de qualidade que analisa cada evento, e a gente criou um processo de melhoria contínua todo dia. Né? E a gente, essa área de qualidade nossa é um dos pontos principais da empresa. Basicamente, ele tá sempre analisando, entendendo, Legal. A gente atua na hora, né? Então, surgiu um problema, e tem uma máxima dos eventos que eu aprendi lá dentro, e eu falei, meu Deus do céu, cara, que loucura. Que evento, ele vem da palavra eventualidade. Então, que na hora é normal acontecer eventualidades. Eu falei assim, que loucura é essa? Falei, claro que não tem um cliente... Tudo que quem tá do outro lado não quer nenhuma eventualidade, que né? nem imagina, cara. Nem imagina que vai ter. Não, ele não imagina. E o que acontece? Acontece um monte de coisa nesses bastidores. E aí eu escutei muita coisa, né? Assim, eu falei, tá tudo errado. Não, é assim, acontece muita coisa porque é evento. O que importa é o cliente não saber. Eu falei, porque o cliente não sabendo tá tudo certo. É normal. E é tão interessante esse mercado que existe até uma adrenalina da entrega do evento. Que a hora que faz a entrega, essas pessoas, elas basicamente estão se abraçando. Ufa, conseguimos mais um. Entende? É interessante contar pra você dessa maneira, porque até parece meio surreal, né? Quando a gente vê uma visão de processo, de qualidade, existe um cliente que é ali que tá pagando numa ponta. Assim, é desordenada a coisa num todo. Legal. E é essa que é a abordagem industrial que vocês estão trazendo pro negócio resolvendo. Agora, isso funcionou. Legal. E funcionou de um jeito que, né, recentemente vocês publicaram aí, a gente pode falar, porque agora é público, Lógico. Né? Vocês publicaram
a rodada aí que saiu com a IB Capital, né? Acho que um investimento de 50 milhões de reais para vocês acelerarem o crescimento e acelerarem esse modelo One Stop Shop que vocês desenvolveram para essa indústria de casamentos, né? Como é que foi, primeiro, como é que foi essa aproximação? Como é que a turma chegou em vocês, né? E como é que é agora, acho que vocês são a primeira empresa do segmento de casamentos a serem investidos? Ou de eventos ou de casamento? De casamentos, né? Porque eventos já teve outros negócios. A primeira empresa do Brasil que faz casamentos, que faz entrega casamento, né? Com investimento institucional. Com investimento institucional, porque a gente tem um valuation inicial de 100 milhões, né? A gente não estava, eu falei, sempre pautado na estratégia, a gente não estava procurando para esse ano. A gente basicamente estava na nossa estrutura de desenvolvimento. E aí a gente começou a ser muito abordado. Por quê? Porque você tem um mercado, você tem esse addressable market gigante, você tem um mercado que ele não é consolidado, você não tem players referentes. Ou seja, para um fundo é um mercado maravilhoso no sentido de que, alto, cara, é enorme, né? É um mercado grande, fragmentado, ele demandante, com barreira de entrada, porque não é necessariamente fácil colocar esse negócio em escala. Então, quando a gente capital faz diferença, né? Ter dinheiro faz diferença. E é interessante, acho que é o grande erro, e você conhece bem do que eu tô falando, a gente primeiro pensou em montar muito bem montado. E depois partir para uma coisa mais agressiva em escala e trabalhar. Primeiro a gente falou, vamos montar muito bem montado. Os erros que eu cometi lá atrás, eu falei assim, eu não quero cometer agora. Falei, primeiro vamos montar uma base muito sólida, pautada em cliente. E a gente gosta sempre muito de falar sobre cliente, porque no final do dia, cara, o que manda no negócio é o cliente, não tem essa. Isso não é frase do Instagram, é a verdade. Então a gente criou uma pauta muito voltada à centralidade do cliente, cara, o que esse cliente quer, como que a gente atua com ele, como não quer. E bateu muito a cabeça. Então, com toda essa tese muito bem desenhada, nas pontas, né, a estruturação muito bem feita, controladoria, governança, a estrutura tudo muito bem pautada, a gente começou a ser abordado. A gente não era para 2025. E a gente fala uma coisa ali dentro, e eu sempre deixo isso bem claro, a gente faz negócio com pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente. O Ilute, de fato, é uma ideia da gente realmente ter um propósito claro de inspirar as pessoas a acreditarem no seu lançamento de longo prazo. Eu sempre falo, a gente quer fazer negócio, como eu te conheço há muito tempo, de longo prazo. Da gente ter um relacionamento de um longo prazo. E nem todos funcionam, né? Não. A gente já fez coisa que não funcionou, inclusive. E estamos aqui. Pra cacete. Se tiver um problema, porra, e feedback, e tudo dos dois lados, e porra, aprendi muito com vocês, e no começo, né, a coisa ainda mal estruturada, é isso, né, é uma relação mesmo que, pô, quando a gente se olha, é até legal, né, porque fala, olha a evolução, eu saber como a Alda está crescendo também, do nosso lado a pivotada de carreira, essa estruturação de, porra, de um fundo importante está investindo na gente, né, é história para contar, de fato, né? Então é pautado nesse relacionamento de longo prazo. Quando a gente conheceu a turma da eBay, principalmente um rapaz chamado André Chaves, o Deco, cara, que é um cara sensacional, assim, é visionário. Ele olhou pra mim e falou, pô, vamos fazer um negócio. E eu olhei pra cara dele e falei, vamos. E aí a gente começou a construir. E aí a gente entendeu o fato de ser a primeira no Brasil que tinha muitos modelos a serem desenhados. E aí, cara, foi um trabalho duríssimo aí, de meses, desenhando como a gente ia fazer isso acontecer, como a gente ia... Demorou quase um ano, né, o deal em si? Demorou 7 meses. 7 meses. Importante, assim, o que era a minha preocupação? Não perder a essência. E deles também. E ele fala isso pra mim sempre. Porque a gente construiu uma coisa muito voltada às pessoas que estão lá trabalhando, né? Legal. A gente tem um pilar de cultura que a empresa é feita de gente. Sempre falei, cara, e eu passei por milhares de coisas. Não adianta, a gente tem lá um escritório super bacana, tem a estrutura, mas no final, se eu tirar todas aquelas pessoas dali, a empresa quebra. Mas se eu pegar todas as pessoas que trabalham com a gente e colocar em outro lugar, a empresa continua. A empresa é feita de gente. O CEO que tá na frente de empresa, que ainda não entendeu isso aí, tá brincando, né? Sabe disso, tá brincando de fazer negócio. Não vai ter uma IA, não, que vai substituir o que vocês fazem na Ilute lá. Não, cara, acho que tecnologia, de fato, ele é meio, não é fim, né? Essa que é a verdade. No final, é gente fazendo um negócio com gente, é gente cuidando de gente. Então, quando a gente desenhou muito bem as estruturas, principalmente do nível do olhar pro cliente, aí o fundo olhou pra gente e falou, cara, tem um negócio interessante aqui. Tem um negócio diferente a nível Brasil. E como que tá sendo essa história de ter um fundo agora? Ter um investidor, ter um sócio?
Cara, tá sendo demais, assim. É bem interessante, é uma troca. Não é dinheiro pelo dinheiro, de longe. É uma relação de, pô, tamo junto, vamos fazer isso aí crescer. Porque é bom, eles acreditam na estrutura, como a gente acredita, como os nossos clientes acreditam. Cara, a gente tem clientes, assim, apaixonados pelo negócio. E eles também viraram. Isso que é Legal, muito legal. E aí, legal. a gente olha, né, e como a gente é muito racional nesse connect the dots de um modo geral, né, e entregar resultado esperado. Mas não é dinheiro só pelo dinheiro, não, no final do dia. É como a gente gera isso para mais gente. Porque aí o resultado vem no final da ponta. E o que é o plano, Ale? Quando você olha agora 5 anos para frente, o que é o plano? Tem uma missão? A missão é chegar em quantos eventos? Que é o objetivo? O que está no Legal, mapa a aí? gente quer chegar em 100 espaços de evento Brasil. A gente leva a tese para fora também, né? A gente tem um planejamento estruturado para os próximos 4 anos, ele é bem puxado, mas, Tá. pô, a gente está super estruturado para isso. Isso que eu ia te perguntar, você falou assim, a gente leva para fora também. Existe esse modelo lá fora? Em algum lugar isso aí acontece? Existe eu gosto de falar que o nosso concorrente ele não está no Brasil, ele está fora. Nos Estados Unidos tem um modelo. Nos O Estados modelo a Unidos tem um seguir modelo tem. parecido. Que a gente descobriu depois, Tá, né? A gente foi construindo e descobriu, né? É um benchmark nosso. Então a gente leva isso, mas com uma outra visão, que eles não tá, fazem da maneira que a gente faz, tá. né? Porque o nosso negócio está pautado em alta gestão, com alto índice de personalização, porque a gente personaliza tudo. Então, um evento é diferente do outro. Se a gente fosse tentar explodir isso quase como uma indústria faz lá, com pegar um carro com os vários possíveis SKUs e Tá. acabamentos, você tentou fazer esse exercício já? Se você multiplicar todas as opções Eu tentei possíveis que fazer o com cliente vocês tem, isso. quantos milhões de opções que Tem tem? muitas, cara. Tem muitas. Porque a gente tem muito capacidade de personalização. Tá, E aí a estrutura inteira, como a gente criou, ela gera mais ainda. Mais ainda para o cliente. Então isso que é legal. Então a gente faz isso com padrão, mas igualzinho o carro. Você pode escolher tudo. Né? E a gente até levou a turma dentro de montadora, dentro de loja de carro, principalmente carro que tem alta índice de personalização, para entender a dinâmica. Eu fiz exercício, levei a turma lá e falei, assim que funciona. E aí, o pessoal, entendi, então dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? Essa é a maneira como a gente pode. Então, essa é uma mistura da gestão com alto índice de personalização que a gente tem para entregar é, eventos diferentes de um do outro. é uma personalização padronizada, né? É. E assim, pô, e é super legal, porque não vai ter pau na hora. Acho que esse é o grande ponto, cara. Porque esse negócio, ele tem muita gente que fala que é sobre experiência, mas no final do dia é sobre não ter surpresa. Ninguém quer surpresa. Não tem essa, assim. É realmente a gente ter uma coisa bem montada pro cara. Ele compra uma coisa hoje que ele vai receber daqui 12, 18 meses. E o que é a jornada do cliente com você? Quanto tempo antes ele compra? A gente tem um faturamento em média aí de 18 meses, de 12 a 18 meses. Essa é a média. De 12 a 18 Isso. meses. Então a gente mapeou a jornada e a gente vem fazendo os touch points com o cliente ponta a ponta. E vocês também estabeleceram um processo diferente de venda digital para essa Também, parada. também. Porque até outro dia o pessoal fala assim, não dá para vender isso aqui digitalmente. A E gente, vocês criaram esse funil aí. Como é que foi essa história de criar um funil digital para vender casamentos? não é, a gente, na verdade, criou uma estrutura de geração de demanda com clareza, mas muito baseado no ICP do cliente. Mercado, de um modo geral, porque o que é evento, assim, né? Evento é evento. Então a gente definiu, cara, o que é o perfil do nosso cliente? Quem que a gente atende? Quem a gente não atende? Quando a gente deixou muito claro essas linhas, né, para os espaços, as linhas de produto, tudo baseado no que manda o figurino, Uhum, então a gente realmente fez uma geração de demanda e construiu uma geração de demanda diferente no uhum, mercado. Então, assim, a geração de demanda nossa é enorme. Mas a gente sabe muito bem quem que é o nosso cliente. uhum. E também para quem mexe com eventos, que esse mercado é enorme, né, as empresas aí, de modo geral, tenham clareza no cliente que você quer atender. Sim. Porque senão, um evento por evento, qualquer coisa é evento. Você me chama para ir na sua casa comer uma pizza hoje, é um evento. Né? Vamos juntar lá 10 pessoas, virou um evento. Sim. Quando eu falo que é uma empresa de eventos, por isso que a nossa tese está pautada em casamento, né? Porque é a nossa estratégia. A gente fica muito claro qual que é o cliente que a gente quer atender. Sim. E também não é todo tipo de casamento, certo? Não. Acho que não é nem isso. É muito o perfil específico. Tá. Você não sai atirando para tudo que é lado. E aí, no final, eu não estou fazendo nenhuma coisa bem nem outra. Legal. O que acontece dentro das empresas e com o empreendedor de modo geral é o faz tudo que não faz nada.
É não ser estratégico, ser oportunista. Isso, Que porque... é né, Não, o antagonismo da é, estratégia não é falta de estratégia, é oportunismo, é a né? visão de dar pra... aquela frase, adoram falar, você tá deixando dinheiro em Deixando cima da dinheiro na mesa. mesa. É. Só que não é isso. E não é todo o dinheiro na mesa que você deveria pegar, né? Porque aí você, no final do dia, você tá que nem o pato, né? Você nem voa, nem nada direito, você não faz nada direito. Você não tá fazendo uma coisa, você não tá fazendo outra. Então você... Quando a gente, nesse projeto de nossa expansão, quando a gente vai visitar os espaços, é bem interessante isso. Todos falam a mesma coisa. Não, é porque aqui dá pra fazer casamento, eu também posso fazer um evento corporativo, eu também posso fazer uma palestra, eu também posso fazer um aniversário, eu posso... Sim, dá. Mas qual que é o foco? É. Porque você tem ICPs diferentes, você tem Sim. clientes diferentes, você tem dores diferentes para cada perfil de consumidor. Então, assim, qual que é o foco? Basicamente, a estrutura do evento, de um modo geral, é tudo uma coisa só, né? Sim. É tudo um apanhado. E aí, quando você começa a trinchar isso dentro das estruturas, você fala, pô, olha a oportunidade que tem aí de mercado. Legal. Tem oportunidade para muita gente. É só entender de fato o que você está fazendo. E você já acha que já tem gente olhando para vocês, assim, tentando se inspirar no modelo? Não vou dizer copiar, mas se inspirar no modelo? Como é que tá sendo isso? Puta, Julião, a gente... Ou a galera ainda tá meio Não, é muito que assim, legal. ó, É cara, muito tô tentando legal. entender ainda. Basicamente, a gente tem duas frentes. Tem gente que fala que a gente tá fazendo tudo igual, só com nome em inglês bonito. Basicamente isso. Tem gente que acha que é só uma embalagem. Isso é só a embalagem. Mas tem muita gente de fora de São Paulo, tem muita gente a nível Brasil que entra em contato, LinkedIn, que, pô, recebi uma ligação ontem de um cara de Natal e falando assim, vocês são a marca mais aspiracional que tem no mercado hoje. Isso é muito legal. Porque Já é a marca mais é, aspiracional que tem no mercado hoje. o Ilute, na verdade, como fala, em trata principalmente de casamento, evento, é a marca mais aspiracional. Por que isso é muito legal? Porque foi o que eu quis construir desde o primeiro dia. Falei, pô, vamos fazer diferente, dá pra ser diferente, não precisa ficar com essa história da falta de profissionalismo, com a história de tem que trabalhar de bermuda, com tudo. A gente mudou ponto a ponto lá dentro. E é o que eu falei, além de uma visão de produto, de qualidade, disso tudo, mas uma visão muito de mentalidade. Pô, por que tem que ser... Por que não pode ser profissional? Por que tem que ser amador? Por que tudo tem que ser de um jeitinho do evento? Por que tudo tem que ser um suor? Por que a gente escutou tantos casos assim de, não, eu perdi minha família por causa do mercado de evento? Porque tem que ficar trabalhando na madrugada, isso, aquilo. Pô, tem, mas não dá pra ser diferente. Então a gente trouxe essa visão, a gente trouxe pra empresa uma visão de senso de pertencimento. As pessoas são apaixonadas por trabalhar lá. Os clientes são apaixonados pela empresa. É muito legal, imagina, a gente tem clientes nossos, eu falei, pô, calma, segura aí, querendo fazer tatuagem da Wilute no dia do casamento no braço, sabe coisa assim? Não, a gente tem esses cases em 2 anos. Mas porque você tem um mercado que pede uma nova etapa, entende? Assim, basicamente, e quando a gente estuda, sempre é pautado da seguinte maneira. Você tem, olha como é interessante isso sobre o mercado tradicional. Você tem um mercado, então, que ou o cliente, ele pede, na verdade, um ponto de inflexão, e está na hora de uma disruptura, ou alguma empresa puxa isso. O que a gente fez? A gente está sendo a empresa que está puxando essa disruptura. E jogando para uma nova geração do que é fazer casamentos e fazer evento. Uhum. E é muito interessante porque no planejamento nosso isso é só a ponta do iceberg do que a gente tem guardado. Não vou falar aqui porque é muito estratégico, né? Mas basicamente é a ponta do iceberg. A gente vai colocar muita tecnologia de ponta junto disso. Tem muita questão fora do país que a gente já tem conversado para trazer para cá. Tem muita coisa legal. E o cliente quer. O perfil do consumidor mudou. As pessoas, o que elas aceitavam antes, cara, que era meio goela abaixo, tem muito nesse mercado ainda. Eu gosto de falar e, pô, é um mercado muito de bater carteira. É muito de forçar o cara, de enfiar o cara goela abaixo. Ó, se não for assim, não tem. Em 2022, quando eu comecei, eu escutei uma pessoa falar assim, falou, isso aqui é o mercado do não. Se não tá no contrato, não tem. Eu falei, como assim? Não, é só, Alexandre, é fácil, você chega lá com um papel e fala, olha, mercado do cara, que não tá no contrato, não vai ter. Aí eu falei assim, olha como interessante, pra vender vocês estouram champanhe. No dia do evento, no dia do casamento, se não tá no contrato, você não liga o ar-condicionado. E vocês que fazem evento, vocês já sabem, vocês já viram, vocês sabem o que eu tô falando. Eu conversei uma vez com o pessoal da G4, eles falaram pra mim, a gente tá cansado disso. Porque é bem interessante, não tem centralidade do cliente, não tem esse olhar. Então o cliente ele não quer mais isso. O cliente hoje em dia ele tá acostumado de você, pô, numa loja, o celular deu pau, você vai na loja, você entrega, ele te entrega um novo.
Lembra como era antigamente? Nota fiscal, 15 dias de assistência técnica. Imagina você deixar o seu celular 20 dias para arrumar, para ver qual é o defeito. As coisas mudaram. Então a gente trouxe uma metodologia de Amazon, de Zappos, né, das empresas que dão aula em fazer isso, para dentro do mercado, Legal, que nunca ouviu falar disso. legal. A gente não tá, não é ciência de foguete. É basicamente conhecimento de gestão aplicado no mercado que precisa disso. Por quê? O cliente é o mesmo. Boa. Boa. E, cara, agora, essas coisas todas te botam numa velocidade alta. Sim. Como é que mantém o equilíbrio aí? Como é que você fala assim, não, eu pessoalmente tô me equilibrando aqui X, porque pro evento você não tá indo, né? Você não tá indo Não, lá, a turma lá, ninguém, é isso. não É pode isso. ir. Não, o evento, ele é uma... Como é que é essa dinâmica aí? Como é que você fala assim, cara, como é que eu garanto que eu tô equilibrado pra dar essa velocidade pro negócio, sem perder o eixo? Basicamente, eu faço o que tem que ser feito, literalmente, né? Assim, E tá ok com aquilo que não dá pra fazer. é isso. O que não tá no nosso controle, de fato, é isso. Não me abala, né? Muito tempo fazendo, muito tempo tocando empresa, muito tempo fazendo gestão. E eu basicamente sigo os playbooks que a turma conhece aí, tá cansado de escutar, mas tirar o negócio da maneira como a gente tirou e tá crescendo nessa velocidade, não é brincadeira. Mas é o arroz e feijão bem feito, cara. Tá, eu treino todo dia, eu mantenho estudando o tempo todo. Eu gosto de falar uma coisa, assim, é a hora que tá difícil que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. É a hora que tá ruim mesmo, você tem que fazer mais. Então, a hora que tá mais difícil, a hora que a gente tá com as questões a serem resolvidas, na expansão, é a hora que, pô, aquele exercício que eu faço todo dia, isso há 20 anos, é a hora que tem que fazer mais. É a hora que tá sentindo uma dificuldade, é a hora de estudar mais. Não é a hora de ir pro fácil, é a hora pro mais difícil. Eu me mantenho, assim, na sequência do que tem que ser feito. Boa. Literalmente, né? Você tem uma frase, alguma coisa que você fala sempre? Cara, que acho que é a cara do que eu tô tentando passar aqui pra vocês. O que de fato, o que você sabe te trouxe até aqui. O que você não sabe vai fazer você dar os próximos passos. O que falta pro modo geral, para todos os empreendedores que eu converso, para as coisas que a gente vê, é sempre uma limitação de conhecimento. É sempre uma limitação de conhecimento. E essa é uma coisa que hoje em dia é fácil de resolver, né? Como que era antigamente? Pô, você tinha que ir atrás. Tinha que ir atrás, imagina, achar o livro, achar o livro. Hoje em dia, imagina. É pegar o limão e fazer a limonada. Pô, hoje em dia, o que tem de podcast, tem de material na internet. Olha o material de vocês, é excelente. Eu escuto o material de vocês há anos. Então, assim, é só querer ir atrás. Pega o que tá dando de dor. Tem tanto conhecimento para ser aplicado, porque às vezes, na maioria da grande parte, o teu problema dentro do seu negócio, ele tá na tua frente pra você resolver. Você não precisa de solução mágica, né? Não precisa de uma grande reviravolta. Não é uma epifania. Não, é o arroz e feijão bem feito. Só que pra você saber o ponto daquele arroz e feijão, você precisa saber o que você tá fazendo. Chega de ficar dando cabeçada em parede. A gente é muito bom nisso, empreendedor, você sabe bem do que eu tô falando também. É muito bom pra dar murro na parede e tentar derrubar ela no soco. E a gente consegue. Só que tem uma hora que não dá mais. Né? O que é falar, pra você tirar do 0 pro 10 é uma coisa, pra você tirar do 10 pro 20 é outra. Do 20 pro 100 já é outra. Ótimo. Então, assim, esse trabalho de conhecimento mesmo, de buscar as estruturas do que a gente tem hoje, imagina, é o que faz a diferença. Boa. E Ale, coisa que eu pergunto sempre pra galera que vem aqui, se você fosse deixar uma mensagem pra você 10 anos atrás, se você pudesse voltar na máquina do tempo e dar uma mensagem pro Alexandre de 10 anos atrás, o que você falaria pra ele? E se você pudesse botar uma mensagem numa cápsula de tempo pro Ale daqui 10 anos abrir, ele ficar fechadinho e daqui 10 anos ele abrir, o que você deixaria de mensagem pra esse? Pro Ale do futuro e o que você falaria pro Ale do passado? Uma mensagem aí de 10 anos atrás, de fato antes de tomar uma decisão, pensa bem. Respira. Acho que é onde a gente mais erra. É o controle emocional na hora que precisa. Respira que vai dar certo. Uma mensagem assim importante para todo mundo pensar assim, as coisas passam. Afinal, coisa boa passa, coisa ruim passa. É manter a cabeça boa, respirar. A minha mãe sempre dizia, é um dia após o outro, uma noite no meio. Acho que essa é a mensagem... Pro Ale lá de trás. Lá de trás que eu aprendi e toquei até aqui, né? E pro Ale do futuro, o que você gostaria de deixar para ele, para daqui 10 anos ele abrir e ler e falar assim, pô, legal essa mensagem aqui?
Puta, continua estudando, acreditando em gente, acreditando no trabalho que deu certo. Sabe assim, continua no que se acredita, não perde o foco, né? Porque a mensagem que eu sempre penso pra mim, futuro, é o seguinte: você ainda não chegou lá. Eu acho que é uma construção Mas vai diária. chegar lá alguma hora? Com a cabeça que a gente tem, acho Hoje que tem uma linha de chegada? Hoje tem assim, fala não, assim, ó, aqui, ó, esse é o lugar aqui da linha de chegada. não. Acho que é a construção da jornada. E cada hora que a gente chega num step, né? A gente já tá buscando o outro, o outro, o outro. A gente tem um plano desenhado, mas e as pessoas e o time que a gente monta em volta é o que impulsiona a gente também a querer mais, né? Então, Então tem uma trilha longa aí pela e frente. de certa forma, você hoje já deve ser procurado por outros empreendedores, já começa a aparecer, já começa a gente assim, pô, me ajuda aqui, me dá uma dica aqui e tal. O que que você geralmente fala pra essa galera que te procura? Já eu até, né, com tudo que tá acontecendo, eu até evito um pouco, né, assim, porque, puta, a gente tá muito focado lá. Mas pra todo mundo eu sempre tento pegar o seguinte, cara, o que é a tua dor? Qual que é a grande questão? E basicamente eu falo, lê esse livro, busque isso aqui. Conhecimento ele tá aí pra você entender. Porque às vezes as dúvidas é simples de resolver e é uma questão porque a pessoa não conhece. Então ela tá tentando fazer uma coisa que ela no final do dia ela não sabe. Então busca o conhecimento. Pô, muita gente vem falar comigo sobre estratégia, muita gente vem falar comigo sobre a questão, porque tô com um problema de venda, né? Como que muda o olho? Eu falo, escuta isso aqui. Pô, vai atrás. E é muito interessante isso, porque tá na mão da pessoa, tá no acesso dela. Pô, pra ler um livro, né? Sai um pouco desse giro que você tá. Vai ler isso aqui, vai escutar alguma coisa. Pô, entre em contato com essas empresas. Pô, olha o trabalho que a turma faz, o G4, vocês, né? Do modo geral. Tá incrível. Ensinando. Faz esse curso. Pô, tira um minuto pra fazer. Eu não tenho tempo. Para. Acho que assim, na época que Faz a o gente tempo, tá. né? Porra, na época que a gente tá, chega desse papo. Para e vai atrás de entender. Analisa a tua dor. Tua dor é financeiro, tua dor é vendas. Primeiro, não tem fórmula mágica, pô. Para de ir atrás de bala de prata. Tem um monte de gente só tentando ir atrás de bala de prata. Eu quero fazer o negócio voar da noite pro dia. Eu preciso resolver o meu negócio assim. Você não consegue parar pra ler 10 páginas, cara. Então, é isso que eu passo pra todo mundo. Eu falo, pô, não é exagerado? Você quer então? Sabe aquela brincadeira que fala que você quer mudar o mundo, mas você não consegue nem arrumar sua própria cama? Tá cheio de gente assim. Então para. Né? Você quer revolucionar o mundo, você não consegue nem arrumar sua cama de manhã, por isso que esse livro vendeu tanto, né? E basicamente essa que é a verdade, o que a gente tem, é o grande problemático. Então quando a turma me procura, eu já coloco e falo assim, me fala, o que você tá indo atrás do quê? Alexandre, eu entendo o que você falou, né? Pô, quanta gente já falou, até dentro da própria empresa. Eu já escutei isso aí, eu sei do que você tá falando. Aí eu falo, por que você não faz? A gente que quer construir algo, né, e tocar uma empresa e ser relevante, afinal a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Pra mim é a diferença da vontade e da disposição, né? Vontade todo mundo tem. E a disposição de fazer, né? Não é E todo mundo falar, todo mundo fala. falar, todo mundo fala. Quem no final tá lá, lendo, indo atrás Boa, e buscando, né? boa. Ou seja, é um dia depois do outro mesmo. Com É, uma noite no meio, um como dia sua mãe após o fala. outro, uma noite no Uma meio. Minha noite no mãe, meio, como sua mãe cara, dá fala. aula, assim. Minha mãe Mensagem sábia da mãe. um abraço pra minha mãe. Aí ela sempre gosta que eu repito isso, porque é genial. É simples, mas é genial, né? É, sim, mas é genial. Cara, quem quiser saber mais sobre vocês, onde é que acha? Porque a gente vai ficar falando aqui Não, um montão de tempo, mas quem quiser saber onde vocês estão, acompanhar mais o que estão fazendo lá na Willute, onde é que te acha? Legal, Instagram, @a.ilucci, WELUCCI, Tá? tá? E quem quiser falar comigo aí no LinkedIn, Alexandre De Luca, procura lá, a gente bate um papo. Eu não fico muito nas redes assim, porque, né, tem um plano para ser Tem um cumprido, plano para mas, ser pô, vai ser um cumprido. prazer Agora aí pra tem um quem... investidor lá Isso, agora tem gente em botando cima pressão. também, vambora, pondo mais energia aí na coisa toda. E em que cidades vocês já estão fazendo evento? Acho que essa é uma informação que a gente deixou legal. passar aqui, agora eu A gente lembrei. já tá cidade de São Paulo, Cidade de né? São Paulo. Região metropolitana de Sorocaba.
A gente acabou de abrir região metropolitana de Campinas, Tá, né? A gente agora está indo para Baixada, a gente também vai para São José dos Campos. tá. Todo o planejamento aí dos próximos passos desse ano. Então, quem estiver pensando em fazer seu Procura a casamento gente lá, em um procura a desses gente lá, lugares, cara. procura vocês lá. Que vai gostar muito da jornada, da estruturação. A gente gosta de falar, não precisa ser estressante. Não precisa, pode ser uma coisa legal. A jornada pode ser leve, pode ser uma coisa divertida. Não precisa ser essa coisa colocada, o estresse da coisa não todo. Não, pode ser, pode ser diferente. Eu acho que tanto uma mensagem, tanto para o cliente quanto para o mercado, deve ser diferente. Deve ser diferente. Deve ser diferente. Muito legal. Ale, muito bacana falar Cara, contigo obrigado, sempre. prazerzão Obrigado aí. pelo carinho ter vindo aí. Acho que, assim, primeira vez que eu tive contato com o modelo, eu fui uma das primeiras pessoas que falei assim, cara, puta sacada, brilhante. Não vou esquecer, não posso falar aquilo que você falou, porque, né, você soltou uma hora ali, mas eu gosto de contar isso pra todo mundo, porque foi muito legal quando eu te contei, e você falou, porra, cara, é animal, assim. Porque eu acho que a maneira que vocês estão abordando o negócio, ele realmente faz diferença. Eu acho que realmente dá para ser um negócio grande e, independentemente de tamanho, tá mostrando que dá para fazer diferente, né? Então, muito legal. Legal participar dessa jornada de tempos em tempos. A gente vai fazendo essas coisas, conversando, né? E obrigado por ter vindo aí. Sei que a galera ainda vai ouvir muito de vocês aí, né? Vai ouvir muito da Willute, vai ouvir muito de vocês lá. Parabéns. Obrigado. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo lá. Uma honra estar aqui falando contigo. Muito legal. Do muito tema, legal. né? A gente ficou tem uns 2, 3 anos, acho, quase sem falar. E o negócio que ele tinha antes era um negócio bem diferente da Willute, né? E muito bacana ter te visto aí nessa nova fase. Então, muito legal. Pessoal, para quem acompanhou a gente aqui nesse episódio de hoje, obrigado, né, pela audiência. Acompanhe a gente lá nas mídias sociais, @aldas_, @juliantonioli. Sigam o podcast Dono para Dono. A gente vai trazer sempre essas histórias aqui super bacana. Acompanhe o que esses caras estão fazendo. Tenho certeza que eles vão longe. E a gente vai ouvir muito deles ainda. Beleza? Valeu, garotos. Até a próxima. Obrigado, viu? Um abração. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.